Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Vocal Completo. E esse vídeo é o episódio final da entrevista com o maestro Marconi Araújo, que está aí em fase de comemoração dos seus 30 anos de carreira. E nessa terceira parte da entrevista, ele nos conta como desenvolveu a técnica belting contemporâneo, também fala dos seus futuros projetos e deixa uma super mensagem aos cantores e futuros professores de canto. Mas antes da gente ir para a entrevista, eu peço a você que se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário, que isso ajuda muito a crescer esse canal. Também peço a você que visite o nosso site vocalcompleto.com.br. É isso, agora vamos lá! Eu percebi estudando canto, como eu comecei estudando canto lírico, que a maneira que um cantor lírico projetava sua voz era completamente diferente da maneira de um cantor de teatro musical ou um cantor pop. A primeira coisa que eu percebi é que a voz de crooner precisa de um microfone. Então, o cantor lírico não lida com o microfone, ele não lida com o microfone. Então, alguma coisa precisa ser diferente, né, nesse sentido. Comecei a fazer pesquisas e comecei a descobrir que várias das tendências folclóricas ou mesmo populares no mundo inteiro têm uma tendência a usar belting, essa sonoridade falada, essa voz que canta, mas que é uma voz falada natural, mais natural possível. E fazendo as minhas pesquisas e indo através dos meus alunos, né, pesquisando e colocando em prática com os meus alunos, eu percebi que eu conseguia posições diferentes do trato vocal e minimizava esforços através de exercícios e através de consciência do trato vocal, consciência da musculatura, e aquilo estava rendendo muito assim com os meus alunos. O que um cantor lírico levava, sei lá, 1 ano para aprender a fazer, esse cantor que eu estava dando aula de belting, em 3 meses estava fazendo, em 2 meses estava fazendo. Acho que um exemplo muito bom é a Paula Capovilla, que em 2 meses já estava debutando. Foi muito gratificante para mim ver que eu pude ajudar muitas pessoas a desenvolverem isso. Mas eu percebi que eu precisava de um livro-texto, eu precisava de algum manual não para os alunos, mas para os professores que estavam se capacitando nisso, para eles poderem se guiar um pouco. Não existe uma bula, mas eles precisavam de alguma coisa para poder organizar essa ideia e também criar uma nomenclatura só minha. Porque se a Joe Steele criou a sua própria nomenclatura, se o Seth Riggs criou a sua própria nomenclatura, se vários professores americanos criaram suas nomenclaturas, a Jen Sullivan, eu teria que criar a minha, porque eu precisaria usar uma nomenclatura que fosse muito clara e ao mesmo tempo que deixasse o aluno à vontade com o seu diretor ou com o seu professor de canto para ter essa velocidade. Porque o que faz ter a velocidade no ensino do belting contemporâneo é exatamente essa noção de nomenclatura. Quando eu peço para um aluno meu fazer cover belting ou half belting ou speaking, ele vai muito rápido na manobra, porque ele sabe exatamente que musculatura ele tem que acionar, que sonoridade ele tem que ter, e isso me ajuda como diretora dentro de uma obra a dizer, olha, esse papel é um papel mais dramático, esse papel, ele aqui está dizendo isso, ele está sentindo isso, então você precisa usar mais esse subregistro para ser mais eficaz. De novo, o diretor de teatro musical, mesmo os diretores da Broadway, mesmo londrinos e americanos, não se preocupam muito com que subregistro você está trabalhando, ele não está interessado nisso. Ele está interessado realmente na realidade, no que está acontecendo no ouvido dele. Ele está ouvindo e fala, não, ele é Javert, sou a Javert. Mas a minha tarefa é ajudar esse aluno a construir esse aparato vocal para que ele possa reproduzir esse Javert com conforto e com a qualidade que ele necessita. Então, nesses anos todos, quando eu fui para os Estados Unidos, a técnica já estava cunhada, ela já estava pronta. O livro não. Então, eu decidi manter algumas nomenclaturas em inglês, até porque eu estava lá,
Eu comecei a escrever o livro lá e quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu tinha que lançar esse livro em português, porque não tinha nada escrito sobre belting no Brasil. E eu queria um embasamento em escolas nacionais, um embasamento em musculatura. Então eu acho que eu consegui fazer uma coisa talvez que nem eu mesmo esperava. Além de eu ter um manual, um livro-texto para as minhas aulas, eu consegui capacitar muitos professores nisso. Então hoje nós temos no Brasil professores capacitados em belting contemporâneo em quase todas as áreas do Brasil. E isso nos traz muita felicidade, porque eu vejo que pessoas que estão entrando nos musicais agora, eu descubro, às vezes eu vou assistir o espetáculo e o protagonista vira para mim e fala assim: olha, eu sou aluno do seu aluno capacitado, eu faço belting contemporâneo. Isso é muito bacana, isso é muito legal, você vê que realmente a coisa espalhou de uma maneira muito interessante. Então, o meu livro ele tem no seu título Belting Contemporâneo, Aspectos Técnicos para Teatro Musical e Música Pop. Por quê? Porque esses são os dois estilos que mais o belting se apresenta, mas não necessariamente só esses estilos. Quando você escuta um cantor de rock cantando, você vê nitidamente que ele está usando uma técnica de belting, quer dizer, a sonoridade é falada, ela é muito projetada, não necessariamente tem uma voz grande, porque o microfone está muito próximo. É muito próximo do que faz um cantor de teatro musical, que faz um crooner, que faz um cantor pop. Mas técnicas que não têm uma voz tão projetada, que não precisariam ter uma voz tão projetada, técnicas mais intimistas como jazz, como MPB, também se utilizam do belting, porque como eu trabalho com musculatura, essa pessoa pode usar os seus filtros de maneira diferente e ter uma voz de MPB diferenciada, que ele possa projetar quando ele quer e deixar mais intimista como ele quer. Cantoras como a Era Jones, por exemplo, que cantam o jazz de uma maneira completamente diferente, ou mesmo a Ella Fitzgerald, você percebe que o belting é natural e você não escuta literalmente subregistros. A voz da Ella é um exemplo disso. É uma voz que você não sabe onde começa, onde termina, porque ela vai do grave ao agudo, ela não tem nenhuma passagem, e sempre foi assim. Ela se utiliza mais dessa fala. Então eu considero o belting ainda, por quê? Porque é uma voz falada que conta história e que também improvisa. Ela imita instrumentos, a gente chama de scat, ela faz muitas coisas com a voz dela. Na escola de teatro musical, eles colocam como belting uma coisa muito específica. Praticamente um subregistro só. Então eu já encaro de uma maneira um pouco diferente, uma coisa mais ampla. Mas sem dúvida nenhuma, cantores podem se utilizar do belting para fazer outros estilos, inclusive cantores líricos, porque se eles aprendem belting e conhecem a musculatura, eles podem corrigir problemas que eles têm nas suas vozes líricas. Eu tenho recebido muitos alunos líricos com problemas de fechamento da prega vocal, problemas de projeção, problemas com agudo, que a gente resolve usando princípios do belting contemporâneo, não que ele vá beltar, mas que ele vai usar esses princípios. Até por isso mesmo eu decidi continuar a série dos meus livros com canto lírico contemporâneo, que é exatamente isso. Como que eu utilizo o conhecimento de musculatura e das escolas nacionais a favor do cantor lírico, que é uma falha que eu acho que nós temos no ensino do canto lírico no Brasil ainda, além de não termos tratados em português para isso, mesmo nas universidades os professores não falam muito sobre isso. Então o aluno aprende muito por sensações. E essas sensações pensa na voz, que a sua voz está na cabeça, pensa que você engoliu uma maçã, pensa que você tem uma catedral dentro da garganta, e essas imagens nem sempre auxiliam muito, né? Uma das imagens que eu costumo dizer que é muito comum é o bocejo, né? O professor diz, olha, pensa que você vai cantar sobre um bocejo.
O bocejo, ele endurece a língua e ele gera uma certa tensão, mas o pior, a pessoa que associa o elevar do palato com o bocejo, ela pode criar uma resposta neuromuscular. Toda vez que o diretor disser, eleva o palato, ela boceja. Então, eu tenho alunos que eu tive que tirar essa sensação de bocejo, eu levei meses para tirar, porque eu mandava ele pensar em ressonância rinofaríngea, elevar o palato, e ele bocejava no meio da música. Então, é um exemplo. Às vezes a imagem não é aquela que seja ruim, mas eu posso encontrar uma maneira melhor e mais técnica. E eu descobri que até com crianças, eu pego uma criança, eu digo para ela, olha, esse músculo que você está usando para fazer esse som, que é belting, é o TA interno. E o músculo que você está usando para fazer seu speaking, a predominância dele é o CT. E quando ele erra a borda da corda vocal, eu pergunto, você está em que músculo? Ele responde, não, eu estou no TA, eu deveria estar já no predomínio de CT. Uma criança de 8 anos, ela sabe exatamente que músculos ela tem que usar para que ela tenha uma melhor performance. A gente subestima muito o aluno, principalmente o aluno de canto, que é uma coisa que eu não entendo muito, porque todo musicista estuda o seu instrumento de uma maneira muito específica. O violinista estuda as cordas do violino, estuda a alma, estuda como ele vai amplificar, ele estuda tratados de violino, ele estuda vibrato, ele estuda tipos de arcada, ele estuda tipos de articulação. Um oboísta vai aprender estacato duplo, estacato triplo. Por que o cantor não aprende isso? O cantor não aprende a fazer um martelé duplo, não aprende a fazer um lié, não aprende a fazer um porté, ele não sabe fazer nada, ele só sabe cantar a área dele. Eu acho que isso é um pouco uma falta que nós temos, né, no ensino do canto. Então, no meu próximo livro, eu pretendo dar esse material e fontes para as pessoas pesquisarem, porque eu acho que isso é o mais importante. Ter tudo de mão beijada não ajuda muito. Acho que pesquisar é muito bom, perguntar. Ir ao seu professor de canto e dizer, olha, eu vi o Maestro Marconi falando sobre martelé, eu queria saber o que é. Esse professor de canto, ele precisa se reciclar, ele precisa saber o que é, ele precisa saber como fazer. Que cantoras fazem isso? Quais das grandes divas fazem o martelé mais lindo do mundo? Então, vou te mostrar a gravação. Hoje nós temos isso, né? Temos a internet, temos gravações o tempo inteiro. Eu posso sentar, eu dou aula com a internet, mostro meus alunos, tenho 10 sopranos. Das 10 sopranos, essa é um lírico ligeiro, essa é um lírico dramático, essa tem coloratura, essa não tem, essa é lié. É tão vasto. Você imagina que há um tempo atrás, se você quisesse assistir um grande cantor de ópera, mesmo na época dos Castrati, eu teria que ir a Dresden, eu teria que ir a Roma, eu teria que ir a Londres para assistir. Hoje você clica, né? Então, essa facilidade com um bom professor é excelente. Sem um bom professor é péssima, porque o aluno clica, ele ouve, ele copia. E quando ele copia do jeito dele. Então, muitos problemas vocais vêm daí. Eu tenho uma média no meu mailing de 6 mil alunos, pessoas que de alguma forma estiveram comigo ou estão, e isso cresce a cada dia. E eu percebo que a cada dia que esses alunos chegam no estúdio, eu atendo mais ou menos lá 1.000 alunos por ano. À medida que eles vão chegando, eles vão ficando dentro do estúdio, não só na aula comigo, mas também na busca desse conhecimento. Poxa, eu queria entender como que era a técnica em 1700, como que era o canto barroco, como que era o canto clássico, o que é bel canto. E aí eu vi realmente a necessidade desse segundo livro. Meu terceiro livro vai falar especificamente do que eu chamo de música brasileira popular. Não música popular brasileira, que MPB tem uma característica muito forte. Eu acho que quero lidar mais com música brasileira popular, né? Isso enquadra aí o funk que é feito no Brasil, a música, o sertanejo universitário, tudo. Como que eu posso utilizar o conhecimento da musculatura em favor disso? E até para um estrangeiro, acho que esse livro vai ser bem interessante, para ele entender um pouco da nossa música, como interpretar a nossa música. É super simples, é só entrar no nosso site
estudiomarconiaraújo.com, e lá dentro, além de você conhecer também um pouco dos cursos do estúdio, você pode entrar em nossa loja e você compra o seu livro muito rápido.